O empresário milionário se contorcia na cadeira segurando o peito. Todos em pânico, sem saber o que fazer, até que a faxineira gritou: "Calma, eu sou médica!" A vassoura escorregou das mãos de Lívia Silva quando ouviu o barulho vindo do escritório principal. Era um som estranho, como se alguém estivesse se debatendo, seguido por vozes desesperadas gritando em alemão. Ela parou de limpar o corredor do 15º andar e prestou atenção. Algo estava muito errado ali dentro. "Meu Deus, o que está acontecendo?" Uma voz masculina gritou em alemão do outro lado da porta de vidro. Lívia conhecia aquela voz. Era Müller, um dos banqueiros alemães que havia chegado uma hora atrás para a reunião mais importante da vida de Augusto Vilas. A reunião que decidiria se a empresa dele receberia 50 milhões de euros ou se iria à falência em 3 meses. Outros gritos se seguiram, agora em português. "Meu Deus, alguém faz alguma coisa, ele não está respondendo." Era a voz de Fernanda, a secretária, em pânico total. Lívia largou a vassoura e se aproximou da porta. Pela vidraça, conseguiu ver uma cena que fez seu coração disparar. Augusto Vilas estava curvado na cadeira executiva, segurando o peito com ambas as mãos, o rosto completamente branco e suado. 3 homens de terno, os banqueiros alemães, estavam ao redor dele sem saber o que fazer. Fernanda chorava desesperada, tentando fazer Augusto responder, mas ele apenas gemia de dor, lutando para respirar. "Senhor Augusto, fala comigo! O que está sentindo?" Fernanda gritava, balançando ele pelos ombros. Augusto tentou falar, mas só saíram sons guturais. Seus lábios começaram a ficar arroxeados. Schmidt, um dos alemães, pegou o celular com mãos trêmulas. "Eu ligo para a emergência", ele disse em inglês. "Rápido, hospital!" "Não, eu ligo!" Fernanda pegou o telefone, mas estava tão nervosa que suas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar. "Alô? Alô? Preciso de uma ambulância urgente!" Lívia observava tudo pela porta de vidro, o coração acelerado como um tambor. Reconhecia cada sintoma, cada sinal, cada movimento que indicava um infarto em progresso. Havia visto aquela cena centenas de vezes em sua vida anterior, quando vestia jaleco branco e era respeitada. Sabia exatamente o que estava acontecendo e, mais importante, sabia exatamente o que precisava ser feito nos próximos minutos para evitar uma tragédia. Mas hesitou por alguns segundos, dividida entre o instinto médico e a realidade cruel. 2 horas atrás, esse mesmo homem havia passado por ela no corredor e nem sequer a cumprimentou. Tratava ela como se fosse invisível, como se não fosse gente. Há 6 meses, quando ela havia tentado avisar sobre um vazamento no banheiro do andar, ele a interrompeu dizendo: "Eu não falo com o pessoal da limpeza. Se tem problema, resolve com tua supervisora." Mas ali, naquele momento crítico, vendo Augusto se contorcendo de dor e luta pela vida, todas essas lembranças amargas se dissiparam como fumaça. Não importava como ele a tratava diariamente. Não importava que ele a desprezasse como se fosse menos que humana. Uma vida preciosa estava em risco real de se perder, e ela era a única pessoa naquele andar que possuía o conhecimento técnico para salvá-la. Augusto começou a escorregar da cadeira. Müller tentou segurá-lo, mas não conseguiu. O empresário caiu no chão de mármore com um baque surdo, convulsionando, os olhos revirando. "Ele está morrendo. Alguém faz alguma coisa!" Fernanda gritou histericamente. Foi quando Lívia tomou a decisão que mudaria tudo. Ela empurrou a porta de vidro com força e entrou no escritório como um furacão. "Saiam todos da frente! Agora!" Todos se viraram para olhar a mulher de uniforme azul que havia invadido o escritório mais importante da empresa. Fernanda parou de chorar por alguns segundos, confusa. "Lívia, o que você está fazendo aqui? Sai, por favor, não é hora para a limpeza!" "Fernanda, cala a boca e me escuta!" Lívia gritou com uma autoridade que ninguém esperava dela. "Afasta esses homens dele e liga para o SAMU agora." "Mas eu já liguei. Eles disseram que vão demorar 20 minutos. 20 minutos ele vai estar morto." Lívia se ajoelhou ao lado de Augusto, que estava inconsciente no chão. "Liga de novo e fala exatamente isso. Infarto agudo do miocárdio. Homem de 52 anos. Parada cardiorrespiratória iminente. Precisa de UTI móvel urgente."
Mueller olhou para ela com espanto. Você entende medicina? Perguntou em alemão. Eu sou médica! Lívia gritou enquanto afrouxava a gravata de Augusto e verificava o pulso no pescoço dele. Cardiologista! Saiam todos da frente que eu preciso trabalhar! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A faxineira que eles viam todos os dias limpando banheiros acabara de se declarar médica cardiologista. Parecia impossível, surreal, mas havia algo na voz dela, na segurança dos movimentos, que fez todos obedecerem sem questionar. Lívia rasgou a camisa social de R$2.000 de Augusto, sem cerimônia nenhuma. Colocou as mãos sobre o peito dele e começou a aplicar compressões cardíacas com uma precisão técnica que deixou os alemães boquiabertos. 1, 2, 3, 4... E ela contava em voz alta, pressionando o peito dele no ritmo exato. Fernanda, eles confirmaram que vem? Sim, mas, Lívia, você realmente é médica? Fernanda perguntou ainda em choque. Pergunta depois. Agora vai no banheiro e traz toalhas molhadas com água fria. Lívia ordenou sem parar as compressões. Schmidt, o senhor pode segurar as pernas dele elevadas? Schmidt obedeceu imediatamente, impressionado com o conhecimento técnico que ela demonstrava. Sim, claro. Você é realmente médica? Respondeu em alemão. 15 anos de cardiologia, Lívia respondeu, checando novamente o pulso de Augusto. Trabalhei no Hospital das Clínicas até 2 anos atrás. Mas como? Mueller começou a perguntar. História para depois, ela o cortou. Agora preciso salvar a vida dele. Lívia inclinou a cabeça de Augusto para trás, abriu sua boca e começou a fazer respiração boca a boca, intercalando com as compressões cardíacas. Seus movimentos eram precisos, profissionais, de quem havia feito aquilo milhares de vezes. Respira, Augusto, ela murmurava entre os procedimentos. Volta para nós. Não é sua hora ainda. Depois de 2 minutos intensos, Augusto deu uma gaspadinha fraca. Seus olhos se abriram lentamente, confusos, tentando focar onde estava. Quando viu o rosto de Lívia inclinado sobre ele, ficou completamente perdido. O que aconteceu? Ele sussurrou com dificuldade. Você teve um infarto, Lívia explicou, continuando a monitorar seus sinais vitais. Mas está estável agora. Fica quieto. Não tenta falar. A ambulância já vem. Augusto tentou se sentar, mas ela o segurou firmemente. Não se mexe. Precisa ficar imóvel até os paramédicos chegarem. Você é... Ele tentou formar as palavras. Sou a faxineira que você ignora todo dia. Lívia respondeu com um meio sorriso triste. Mas também sou a cardiologista que acabou de salvar tua vida. Os olhos de Augusto se arregalaram. Era impossível processar o que estava ouvindo. A mulher que ele tratava como invisível, que nem cumprimentava nos corredores, era médica, e havia acabado de impedir que ele morresse no chão do próprio escritório. 7 minutos depois, os paramédicos chegaram. Quando viram Lívia aplicando os procedimentos corretos, ficaram impressionados. A senhora é da área médica? O paramédico-chefe perguntou. Cardiologista. Fiz o primeiro atendimento. Ele teve parada cardíaca por uns 40 segundos, mas consegui reverter. Sinais vitais estão estáveis agora. Excelente trabalho, doutora. Sem sua intervenção, ele não teria sobrevivido. Augusto foi colocado na maca, mas antes de ser levado, segurou a mão de Lívia com força. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de gratidão e confusão. Por que você me salvou? Ele perguntou baixinho. Depois de como eu te tratei, Lívia apertou a mão dele gentilmente. Porque é isso que médicos fazem, Augusto. Salvamos vidas, não importa de quem. Quando a ambulância saiu, o escritório ficou em silêncio absoluto. Fernanda, Roberto do financeiro e os 3 alemães olhavam para Lívia como se ela fosse uma aparição. Lívia, Fernanda finalmente falou. Você realmente é médica cardiologista? Era, ela respondeu, guardando o carrinho de limpeza. Agora preciso terminar de limpar o banheiro do 12º andar. Meu turno acaba às 6. Mueller se aproximou claramente emocionado. Doutora, foi extraordinário o que a senhora fez. Como uma médica está trabalhando como faxineira, Lívia completou.
Porque às vezes a vida nos coloca onde menos esperamos, e às vezes é exatamente onde precisamos estar. Ela empurrou o carrinho em direção à porta, mas se virou uma última vez. Cuidem bem dele no hospital. E digam que ele precisa parar de trabalhar 16 horas por dia e comer menos carne vermelha. O coração dele não aguenta esse ritmo. Saindo do escritório, Lívia deixou para trás um grupo de pessoas completamente chocadas. A faxineira invisível havia se revelado uma profissional altamente qualificada que acabara de realizar um milagre médico. Mas a história estava apenas começando. Quando Augusto acordasse no hospital, teria muito mais perguntas para fazer. E as respostas iriam mudar para sempre a forma como ele via o mundo e as pessoas ao seu redor. O silêncio no Hospital Santa Casa durou apenas alguns segundos após Augusto Vilas abrir os olhos na UTI coronariana. Ele estava conectado a monitores que emitiam bips constantes, soro na veia, eletrodos no peito nu. Sua primeira imagem foi o teto branco do hospital, depois o rosto preocupado de sua esposa Clara, sentada ao lado da cama. "Amor, graças a Deus você acordou", Clara disse, segurando a mão dele com lágrimas nos olhos. Os médicos disseram que foi por muito pouco. Augusto tentou falar, mas a garganta estava seca. Clara ofereceu água com um canudinho, e ele bebeu devagar, ainda processando onde estava e o que havia acontecido. Lembranças fragmentadas começaram a voltar. A dor no peito, os alemães em pânico, o desespero de Fernanda. A reunião, ele murmurou com dificuldade. "Os banqueiros, eles foram embora? Esquece a reunião agora", Clara respondeu, acariciando o rosto dele. "O importante é que você está vivo. Se não fosse pela funcionária que te socorreu, você teria morrido ali mesmo." "Funcionária?" Augusto franziu o teto, tentando se lembrar. Então as imagens voltaram como um filme. Lívia rasgando sua camisa, fazendo massagem cardíaca, gritando ordens médicas com uma autoridade que ele nunca havia visto nela. A faxineira, ele disse baixinho, mais para si mesmo que para Clara. Ela disse que era médica. "Médica?" Clara repetiu confusa. "Que faxineira, amor? Do que você está falando?" Antes que Augusto pudesse responder, a porta do quarto se abriu e entrou o Dr. Henrique Moura, cardiologista responsável pelo caso. Era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, expressão séria, mas compassiva. "Senhor Augusto, que bom vê-lo acordado", o médico disse, verificando os monitores. "Como está se sentindo?" "Meio confuso, doutor, mas vivo, pelo que parece. Mais do que vivo. O senhor teve sorte extraordinária." Dr. Henrique puxou uma cadeira e se sentou. Sofreu um infarto agudo do miocárdio, conhecido popularmente como ataque cardíaco. Seu coração parou por quase 1 minuto. Clara apertou a mão de Augusto com mais força, assustada. "Mas aqui está o que é realmente impressionante", o médico continuou. "Alguém aplicou procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar perfeitos no local. Massagem cardíaca, respiração artificial, tudo no timing exato. Sem essa intervenção imediata, o senhor não teria chegado aqui vivo. Foi uma funcionária da empresa", Augusto disse, ainda tentando organizar as lembranças. Ela disse que era médica cardiologista. "Ah, sim. A doutora que veio com o senhor na ambulância." Dr. Henrique assentiu. "Profissional excepcional. Conversamos durante o trajeto e ela me passou informações técnicas precisas sobre o primeiro atendimento. Raramente vejo paramédicos fazerem um trabalho tão competente." "Ela veio na ambulância?" Augusto perguntou surpreso. "Claro. Acompanhou o senhor até aqui para garantir que os sinais vitais permanecessem estáveis. Só saiu quando você foi para a UTI." Augusto ficou em silêncio, processando essa informação. Lívia não apenas o havia salvado, mas havia se preocupado o suficiente para acompanhá-lo ao hospital. A mesma pessoa que ele tratava como invisível havia cuidado dele como se fosse família. "Doutor", Clara interveio, "meu marido vai ficar bem? Ele vai se recuperar completamente, mas precisará de mudanças no estilo de vida. Menos estresse, exercícios regulares, dieta equilibrada e, principalmente, menos horas de trabalho." "Impossível", Augusto respondeu automaticamente. "Tenho uma empresa para administrar. Funcionários dependem de mim, responsabilidades." "Senhor Augusto", doutor. Henrique o interrompeu com firmeza.
O senhor teve um aviso. Seu coração não aguenta o ritmo que tem levado. Se não diminuir a carga de trabalho, o próximo infarto pode ser fatal. O empresário ficou quieto, absorvendo a gravidade da situação. Pela primeira vez na vida, algo havia parado Augusto Vilas no meio de seus planos ambiciosos. Doutor, posso fazer uma pergunta? Ele disse após alguns minutos. Essa médica que me socorreu, ela ainda está no hospital? Não, ela saiu há cerca de 2 horas. Disse que tinha outro compromisso de trabalho. Por quê? É que, bem, é complicado. Ela trabalha na minha empresa, mas não como médica. Trabalha na limpeza. Dr. Henrique franziu o teto, claramente confuso. Isso não faz sentido. Ela demonstrou conhecimento técnico que só vem com anos de experiência em cardiologia. Falou sobre medicações específicas, protocolos de emergência, complicações pós-infarto. Ela realmente disse que era cardiologista, Augusto confirmou. 15 anos de experiência, trabalhou no Hospital das Clínicas. Hospital das Clínicas? O médico se interessou. Conheço bem o departamento de cardiologia de lá. Como é o nome completo dela? Lívia Silva. Doutor. Henrique pensou por alguns segundos, depois pegou o celular. Vou ligar para um colega de lá. Se ela realmente trabalhou no HC, eles vão se lembrar. Enquanto o médico fazia a ligação, Augusto ficou perdido em pensamentos. Como uma cardiologista experiente havia parado na limpeza de sua empresa? Que história havia por trás daquela transformação? Incrível, Dr. Henrique disse desligando o telefone. Meu colega doutor. Roberto se lembra muito bem dela. Doutora Lívia Silva, uma das cardiologistas mais competentes que já passou pelo HC. Especialista em emergências cardíacas, salvou centenas de vidas. Ela realmente era médica então? Clara murmurou, impressionada. Não apenas era. Dr. Henrique corrigiu. Medicina não é algo que se perde. Uma vez médica, sempre médica. Mas por que ela estava trabalhando na limpeza? Augusto perguntou, genuinamente intrigado. Isso você terá que perguntar para ela. Mas pelo que meu colega me contou, ela saiu do HC em circunstâncias polêmicas há uns 2 anos. Polêmicas como? Não sei os detalhes. Roberto só disse que foi uma situação envolvendo denúncia de irregularidades. Ela acabou saindo e depois ninguém mais soube dela. Augusto ficou em silêncio, tentando encaixar as peças do quebra-cabeças. Lívia havia sido uma médica respeitada, havia saído do hospital por algum motivo relacionado a denúncias e agora limpava banheiros para sobreviver. E, ironicamente, havia usado seu conhecimento médico para salvar justamente a pessoa que mais a desprezava. Senhor Augusto, Dr. Henrique se levantou. Preciso fazer mais alguns exames. Mas quero que saiba que deve sua vida a essa mulher. Sem a intervenção dela, estaríamos tendo uma conversa muito diferente agora. Quando o médico saiu, Clara se aproximou mais da cama. Amor, você precisa encontrar essa pessoa e agradecer direito. Vou fazer mais que isso, Augusto disse, uma determinação crescendo dentro dele. Vou descobrir toda a história dela. 3 horas depois, já no quarto comum, Augusto recebeu a visita de Fernanda e Mueller. A secretária estava visivelmente abalada e o alemão parecia preocupado, mas também impressionado. Senhor Augusto, que susto você nos deu, Fernanda disse, se aproximando da cama. Quando vi você caindo assim, pensei que... Está tudo bem, Fernanda. Estou aqui, estou vivo. Herr, quer dizer, Sr. Vilas? Mueller disse em português cuidadoso. Como o senhor está se sentindo? Melhor, obrigado. E desculpe por ter estragado nossa reunião. Reunião? Mueller balançou a cabeça. Isso não importa agora. O importante é sua recuperação. Mas importa sim, Augusto insistiu. Vocês vieram do outro lado do mundo para me ouvir e eu... Senhor Vilas. Mueller o interrompeu. O que vi hoje mudou minha opinião sobre sua empresa. Como assim? A forma como aquela funcionária reagiu, a dedicação dela, o conhecimento técnico. Isso mostra o tipo de pessoas que trabalham com o senhor. Augusto ficou confuso. Não entendo. Aquela médica, ela trabalha na sua empresa, não é? Como consultora de saúde ocupacional. Na verdade, ela trabalha na limpeza. Augusto admitiu, constrangido. Mueller ficou boquiaberto. Na limpeza? Uma cardiologista na limpeza? É complicado. Fernanda interveio.
Nós também só descobrimos hoje que ela é médica. Isso é extraordinário, Mueller disse claramente impressionado. Uma empresa que tem médicos trabalhando em todas as áreas até na limpeza. Isso demonstra um nível de qualificação de funcionários que nunca vi. Augusto percebeu que Mueller havia interpretado a situação completamente ao contrário do que realmente era. O alemão achava que a empresa era tão próspera e bem estruturada que até os funcionários da limpeza eram profissionais altamente qualificados. Senhor Vilas, Mueller continuou, quero retomar nossa conversa sobre o empréstimo. Uma empresa com esse nível de recursos humanos merece nosso investimento. Mas, Mueller, deixe-me explicar. Não precisa explicar nada. Vi com meus próprios olhos a qualidade das pessoas que trabalham aqui. 50 milhões de euros não são problema. Augusto olhou para Fernanda, que estava igualmente surpresa. Ironicamente, Lívia havia salvado não apenas sua vida, mas também seu negócio. O mal-entendido do alemão estava prestes a resultar no investimento que ele tanto precisava. Depois que os visitantes saíram, Augusto ficou sozinho com seus pensamentos. A ironia da situação o incomodava profundamente. Por 2 anos, havia tratado Lívia como se ela fosse menos que nada. E agora descobria que ela era mais qualificada que a maioria dos seus executivos. Pegou o celular e ligou para Fernanda. Fernanda, preciso de uma informação. Você tem os dados pessoais da Lívia? Endereço, telefone, essas coisas? Tenho sim, senhor. Ela trabalha para a empresa terceirizada, então temos uma ficha básica. Por quê? Preciso conversar com ela, pessoalmente. Senhor Augusto, o médico não disse que o senhor precisa descansar? Fernanda, essa mulher salvou minha vida. É a coisa menos que posso fazer. Está bem. Vou mandar os dados para seu WhatsApp. Meia hora depois, Augusto tinha todas as informações sobre Lívia. Morava em Cidade Tiradentes, bairro da periferia de São Paulo. Casada, uma filha de 12 anos. Trabalhava em 2 empregos. Limpeza na empresa dele de manhã e num hospital particular à noite. 2 empregos. Uma médica cardiologista trabalhando em 2 empregos para sobreviver. A realidade bateu como um soco no estômago de Augusto. Enquanto ele reclamava de funcionários preguiçosos, Lívia trabalhava 16 horas por dia para sustentar a família. Ele discou o número dela. Alô? Uma voz cansada atendeu após vários toques. Lívia, aqui é Augusto Vilas. Silêncio do outro lado da linha. Lívia, você está aí? Estou, senhor. Como está se sentindo? Estou bem, graças a você. Lívia, preciso te ver. Preciso conversar contigo. Senhor Augusto, não precisa se preocupar. Fiz o que qualquer médico faria. Mas você não é qualquer médico. E eu não sou qualquer paciente. Não depois do que aconteceu hoje. Outro silêncio. Lívia, onde você está agora? Estou indo para meu 2º emprego. Hospital São Luís. Hospital? Você trabalha em outro hospital? Trabalho na limpeza de lá também. Augusto sentiu o peito apertar novamente. Mas dessa vez não era infarto. Era algo muito diferente. Muito mais doloroso. Vergonha. Lívia, cancela esse turno hoje. Eu pago sua diária. Senhor Augusto, eu não posso. Não é pedido. É ordem médica. Você salvou minha vida e agora eu vou salvar sua noite. Quanto você ganha por turno? Senhor, isso não é... Quanto, Lívia? R$80. R$80. O preço de uma garrafa de vinho que Augusto bebia no jantar. Lívia trabalhava 8 horas limpando o hospital por R$80. Te dou 200. Vem aqui no hospital, precisamos conversar. Ela hesitou por alguns segundos. Senhor Augusto, por que quer falar comigo? Porque hoje descobri que durante 2 anos tratei uma das pessoas mais extraordinárias que conheci como se ela fosse invisível. E preciso entender como isso foi possível. 40 minutos depois, Lívia Silva entrou no quarto de hospital, usando a mesma roupa simples de sempre. Mas agora, Augusto a via com olhos completamente diferentes. Não era mais a faxineira invisível. Era a médica que havia segurado seu coração nas mãos e o trouxe de volta à vida. Oi, ela disse simplesmente, ficando de pé perto da porta. Senta, por favor. Augusto apontou para a cadeira ao lado da cama. Obrigado por vir. Lívia se sentou, mas manteve uma postura formal, como se ainda fosse empregada conversando com o patrão. Lívia, eu preciso saber uma coisa, Augusto começou.
Como uma cardiologista do Hospital das Clínicas acabou limpando meu escritório. Ela suspirou profundamente, como se soubesse que essa conversa seria inevitável. É uma longa história, Sr. Augusto. Eu tenho tempo. E depois do que você fez por mim hoje, tenho a vida toda para ouvir. Lívia olhou para as próprias mãos, organizando os pensamentos. Então começou a contar a história que mudaria para sempre a forma como Augusto via o mundo. Há 2 anos eu descobri que alguns médicos do HC estavam vendendo laudos falsos para empresas. Atestados médicos fraudulentos, licenças de saúde compradas, exames alterados. Era um esquema grande, envolvendo muito dinheiro. E você denunciou? Denunciei. Achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que a direção do hospital iria investigar e punir os responsáveis. Não foi isso que aconteceu? Lívia riu amargamente. O que aconteceu foi que eu virei inimiga de todos. Os médicos envolvidos tinham influência, tinham contatos. Espalharam que eu era problemática, que inventava histórias, que era difícil trabalhar comigo. E aí? Aí fui demitida por incompatibilidade com a cultura institucional. 2 semanas depois, meu marido também perdeu o emprego. Ele trabalhava numa empresa que tinha ligações com o hospital. Augusto sentiu o estômago revirar. Eles perseguiram sua família? Não oficialmente. Mas coincidência demais, não acha? E o pior ainda estava por vir. Como assim? Minha filha Helena tem uma condição médica delicada. Precisa de acompanhamento constante, medicação cara. Quando perdemos os empregos, perdemos também o plano de saúde. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Lívia, mas ela continuou com voz firme. Tentei conseguir outro emprego como médica, mas minha reputação havia sido destruída. Ninguém queria contratar alguém que causava problemas no trabalho. E então você aceitou trabalhar na limpeza? Não tive escolha. Precisava de um emprego com carteira assinada para ter direito ao plano de saúde. Quando a empresa terceirizada ofereceu a vaga, eu aceitei sem hesitar. Mesmo sabendo que seria humilhante? Sim, mas prefiro ser humilhada trabalhando do que ver minha filha sem tratamento. Augusto ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo cada palavra. A mulher à sua frente não era apenas uma médica extraordinária. Era uma mãe corajosa que havia sacrificado sua carreira para salvar a filha. Lívia, ele disse finalmente, me perdoa. Perdoar o quê? Por tudo. Por ter te tratado como se você fosse menos que humana. Por nunca ter te visto como pessoa. Por ter sido cego à sua competência. Senhor Augusto, você não sabia, mas deveria saber. Deveria ter tratado você com dignidade independente de saber sua história. Lívia o olhou com uma expressão que misturava surpresa e emoção. E agora? Augusto continuou. Quero fazer uma proposta. Que proposta? Quero que você volte a ser médica. Quero oferecer um cargo de diretora médica da empresa. Salário de R$15.000 por mês. Todos os benefícios. Plano de saúde premium para sua família. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. Senhor Augusto, isso é muito generoso, mas... Mais nada. Você salvou minha vida hoje. Agora deixa eu salvar a sua. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Diga que vai me dar a chance de provar que pessoas podem mudar, que eu posso ser melhor do que fui. Lívia chorou silenciosamente por alguns momentos. Depois de 2 anos sendo invisível, alguém finalmente a via. Finalmente reconhecia seu valor. Eu aceito, ela disse baixinho. Aceito sim. Augusto sorriu pela primeira vez em dias. Então, bem-vinda de volta à medicina, doutora Lívia Silva. Naquele momento, ambos sabiam que algo havia mudado para sempre. Não apenas na vida deles, mas na forma como iriam enxergar todas as pessoas ao redor. Às vezes, as maiores lições da vida vêm disfarçadas das menores gentilezas. E às vezes, quem salva nossa vida nos ensina como viver de verdade. 2 dias depois, Augusto Vilas recebeu alta médica com uma lista de recomendações que mudaria completamente sua rotina. Exercícios leves, dieta restritiva, medicação diária e, principalmente, redução drástica do estresse. Dr. Henrique foi claro. Senhor Augusto, seu coração deu um aviso. O próximo pode ser fatal. Mas a primeira coisa que Augusto fez ao chegar em casa não foi descansar. Foi ligar para Lívia. Alô?
Ela atendeu após vários toques, a voz cansada como sempre. Lívia, sou eu, Augusto. Estou em casa, me deram alta. Podemos nos encontrar hoje? Senhor Augusto, já conversamos no hospital. Não precisa se preocupar mais comigo. Lívia, não é preocupação, é gratidão e curiosidade. Preciso entender melhor sua história. Silêncio do outro lado da linha. Por favor, ele insistiu. Te pago o dia todo de trabalho. Só quero conversar direito, sem pressa. Está bem, ela concordou após hesitar. Mas não pode ser na sua casa. Não me sentiria confortável. Onde você prefere? Conhece o Shopping Cidade Tiradentes? Tem uma praça de alimentação pequena lá. Augusto nunca havia ouvido falar daquele shopping. Para ele, shoppings eram Iguatemi, JK, lugares sofisticados da Zona Sul. Mas concordou imediatamente. 2 horas depois, ele estava dirigindo pela estrada de Itaquera, entrando num mundo completamente diferente do seu. As casas eram simples, as ruas menos asfaltadas, o movimento intenso de pessoas trabalhando, crianças brincando na rua, vida pulsando de forma que ele nunca havia observado. O shopping Cidade Tiradentes era pequeno, simples, mas limpo e movimentado. Augusto se sentiu deslocado com seu terno caro entre pessoas vestidas de forma casual, famílias passeando com crianças, jovens namorando na praça de alimentação. Lívia já estava lá quando ele chegou, sentada numa mesa de canto, vestindo uma blusa branca simples e calça jeans. Parecia diferente fora do ambiente de trabalho, mais relaxada, mais humana. Oi, ela disse quando ele se aproximou. Oi, obrigado por vir. Augusto se sentou na cadeira de plástico, tentando se adaptar ao ambiente. Ao lado deles, uma família celebrava o aniversário de uma criança, no outro canto, 2 amigas riam alto conversando sobre namoro. É diferente dos lugares que você frequenta, não é? Lívia observou. É, ele admitiu, sem vergonha. Mas é real. Tem vida aqui. Eles pediram café e um lanche simples. Augusto percebeu que Lívia checou os preços no cardápio antes de escolher, algo que ele nunca fazia. Lívia, quero que você me conte tudo, ele disse. Desde o começo, como você se tornou médica, o que aconteceu no Hospital das Clínicas, como chegou até minha empresa. Ela suspirou, mexendo o açúcar no café. Meu pai era pedreiro, minha mãe doméstica. Começou. Morávamos numa casa de 2 cômodos aqui em Cidade Tiradentes. Eu era a filha mais velha, tinha 2 irmãos menores. E como conseguiu estudar medicina? Estudei em escola pública, mas sempre fui boa aluna. Meus pais faziam força enorme para comprar livros, pagar cursinho. Meu pai trabalhava sábado e domingo extra para pagar meus estudos. Augusto sentiu um aperto no peito imaginando a luta daquela família. Passei no vestibular da USP na 2ª tentativa, Lívia continuou. Foi o dia mais feliz da vida dos meus pais. Meu pai chorou igual criança. E durante a faculdade? Trabalhava de dia para me sustentar, estudava de noite. Fazia limpeza em consultórios médicos, ironicamente. Era o trabalho que conseguia que pagava melhor e me deixava estudar nos intervalos. Você sempre trabalhou limpando, então? Sempre que precisei. Trabalho digno é trabalho digno, não importa qual seja. A frase atingiu Augusto como um tapa. Durante 2 anos, ele havia tratado o trabalho dela como se fosse menos importante, menos digno. Me formei em 6 anos, fiz residência em cardiologia no HC, Lívia continuou. Foram os melhores anos da minha vida. Finalmente estava fazendo o que sempre sonhei. E seus pais? Meu pai não viu minha formatura. Teve um infarto no 5º ano da minha faculdade. Trabalhava demais, estresse, vida difícil. Morreu aos 52 anos. A mesma idade de Augusto. A mesma condição médica que ele havia enfrentado. Mas com uma diferença crucial. O pai de Lívia não teve quem o salvasse. Sinto muito, Augusto disse sinceramente. Minha mãe ficou com meus irmãos. Eu ajudava como podia, mas residência médica não paga bem. Era correria total, mas eu amava cada dia. E depois da residência, consegui um cargo no HC, cardiologia de emergência. Era meu sonho realizado. Salvava vidas todos os dias. Ganhava bem o suficiente para ajudar minha família. Estava construindo uma carreira sólida. Foi quando conheceu seu marido? Conheci o Paulo na faculdade. Ele fazia engenharia. Namoramos 7 anos.
Casamos quando terminei a residência. Helena nasceu 2 anos depois. Lívia pausou. E Augusto viu que ela estava chegando na parte difícil da história. Tudo estava perfeito. Ela continuou. Eu trabalhava como cardiologista, Paulo como engenheiro numa construtora. Helena era um bebê saudável. Tínhamos um apartamento pequeno, mas próprio, carro, planos para o futuro. O que mudou? Helena começou a apresentar sintomas estranhos quando tinha 2 anos. Cansaço excessivo, infecções constantes, hematomas que apareciam do nada. Augusto viu os olhos de Lívia se encherem de lágrimas. Levei ela em vários médicos. Fiz todos os exames possíveis. O diagnóstico chegou quando ela tinha 3 anos. Uma condição médica delicada no sangue. Que tipo de condição? Uma doença que afeta a produção de células sanguíneas. Precisa de acompanhamento constante, medicação importada caríssima, transfusões regulares. E vocês conseguiram tratar? Com o plano de saúde do HC, sim. Helena começou o tratamento, respondia bem, estava estável. Eu mergulhei na literatura médica sobre a condição dela. Virei quase uma especialista no assunto. Mas algo deu errado. Foi quando descobri o esquema de fraudes no hospital. Lívia parou de falar e ficou olhando para o movimento do shopping. Uma família passava rindo, crianças correndo, cena simples que ela observou com melancolia. Conta o que aconteceu. Augusto encorajou. Comecei a perceber irregularidades no meu setor. Laudos médicos que não batiam com os exames, atestados assinados para pacientes que eu nunca havia visto, licenças médicas falsas. E você investigou? Investiguei discretamente. Descobri que 3 médicos seniores estavam vendendo laudos falsos para empresas. Atestados de saúde para funcionários que nem faziam exames, licenças médicas fraudulentas, relatórios alterados. Quanto dinheiro estava envolvido? Muito. Milhares de reais por mês. Empresas pagavam para ter funcionários saudáveis no papel. Pessoas compravam atestados para faltar do trabalho. Um esquema grande. E você denunciou? Denunciei para a direção do hospital, achando que fariam a coisa certa. Entreguei todas as evidências que havia coletado. Documentos, gravações, provas concretas. Eles investigaram? Lívia riu amargamente. Eles me chamaram para uma reunião 3 dias depois. Eu achei que iam me parabenizar, me agradecer por ter descoberto a fraude. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que me acusaram de estar inventando histórias para prejudicar colegas respeitados. Disseram que eu era nova, ambiciosa demais, querendo chamar atenção. Augusto sentiu raiva crescendo dentro dele. Mas você tinha provas. As provas desapareceram do sistema. Os documentos foram perdidos. As gravações foram declaradas inválidas por terem sido feitas sem autorização. E os médicos envolvidos continuaram trabalhando normalmente. Na verdade, um deles foi promovido a chefe do departamento 2 semanas depois. Isso é absurdo. É o que acontece quando você denuncia pessoas com poder e influência. Elas se protegem e destroem quem as ameaça. E aí te demitiram? Não diretamente. Começaram uma campanha sutil contra mim. Mudaram meus horários para turnos impossíveis, me tiraram de cirurgias importantes, espalharam que eu era problemática para trabalhar. Você aguentou quanto tempo? 6 meses de perseguição. Até que me chamaram para outra reunião e disseram que eu não me adequava à cultura institucional do hospital. Te demitiram sem justa causa. Pediram minha demissão voluntária. Disseram que se eu não pedisse, iam abrir um processo disciplinar por conduta inadequada e eu seria demitida por justa causa. Você pediu demissão? Tive que pedir. Demissão por justa causa destruiria completamente minha carreira. Pelo menos pedindo demissão, eu ainda tinha chance de conseguir outro emprego. Mas conseguiu? Tentei por meses. Mandei currículo para todos os hospitais de São Paulo, clínicas particulares, consultórios. Nada. Por quê? Porque minha reputação já havia se espalhado no meio médico. Os médicos que eu denunciei tinham contatos em toda a cidade. Espalharam que eu era difícil, que inventava problemas, que não era confiável. Augusto estava cada vez mais revoltado com a situação. E seu marido, como ele reagiu? O Paulo me apoiou completamente. Disse que eu havia feito a coisa certa, que era questão de tempo até eu conseguir outro emprego. Ele conseguiu sustentar a família sozinho? Por um tempo. Mas 3 meses depois que eu saí do HC, ele também perdeu o emprego.
Coincidência? A empresa onde ele trabalhava tinha contratos com o hospital. De repente, disseram que não precisavam mais dos serviços dele. Eles perseguiram sua família toda? Não oficialmente, mas sim perseguiram. Queriam me dar um exemplo para outros médicos. Olha o que acontece com quem denuncia irregularidades. E Helena? Essa foi a parte mais difícil. Quando perdemos os empregos, perdemos o plano de saúde. O tratamento dela custava R$ 5.000 por mês, fora os exames e consultas. Lívia começou a chorar silenciosamente. Tive que interromper o tratamento dela. Por 2 meses, não consegui comprar os medicamentos. Vi minha filha piorando, sabendo exatamente como tratá-la, mas sem condições financeiras. Meu Deus, Lívia! Foram os 2 meses mais desesperadores da minha vida. Médica especialista vendo a filha definhar por falta de dinheiro. Ironia cruel. Como vocês sobreviveram? Paulo conseguiu trabalho como motorista de aplicativo. Eu comecei a dar aulas particulares de biologia. Juntávamos cada centavo para comprar pelo menos parte dos medicamentos dela. E como chegou até a limpeza? Depois de 1 ano tentando emprego na medicina sem sucesso, tive que aceitar a realidade. Precisava de um trabalho com carteira assinada para ter plano de saúde. E apareceu a vaga na empresa terceirizada? A supervisora da empresa de limpeza era conhecida da minha mãe. Ela sabia que eu estava passando dificuldades. Ofereceu uma vaga. Você hesitou? Por uns 5 segundos. Depois pensei na Helena precisando de remédio e aceitei na hora. Como foi no começo? Humilhante. Médica cardiologista limpando banheiro. Mas preferia a humilhação a ver minha filha sem tratamento. E quando chegou na minha empresa? Fazia 2 meses que estava na limpeza. Você foi o primeiro patrão que me tratou como se eu fosse invisível. Augusto baixou a cabeça envergonhado. Lívia, me perdoa. Se eu soubesse... Você não deveria precisar saber minha história para me tratar com dignidade, Augusto. Você tem razão. Completamente. Mas não vou fingir que não doía. Todos os dias limpando seu escritório, sendo ignorada por você. Eu que já havia salvado centenas de vidas, sendo tratada como se fosse nada. E você nunca pensou em contar para alguém que era médica? Para quê? Para rirem de mim? Para me demitirem por mentir no currículo? Aprendi que às vezes é melhor ser subestimada em silêncio. Até o dia do meu infarto. Até esse dia. Quando vi você passando mal, todo o meu treinamento médico voltou. Não consegui ficar parada vendo alguém morrer. Mesmo depois de como eu te tratei. Augusto, eu sou médica. Médicos salvam vidas. Não importa de quem, não importa quando, não importa por quê. E agora? Agora você me ofereceu uma chance de voltar a exercer medicina. De ter minha dignidade profissional de volta. De dar para Helena o tratamento que ela merece. Você vai aceitar mesmo? Já aceitei, mas tenho uma condição. Qual? Quero trabalhar não apenas como diretora médica, mas desenvolvendo um programa de saúde ocupacional real. Não quero que nenhum funcionário passe pelo que você passou. Perfeito. Que mais? Quero que parte do meu salário seja destinada a um fundo de emergência médica para funcionários. Pessoas como eu, que às vezes precisam de ajuda para tratamentos caros. Feito. Mais alguma coisa? Sim. Quero que você prometa que nunca mais vai tratar funcionário como invisível. Não importa qual seja o cargo. Prometo. Palavra de honra. Lívia sorriu pela primeira vez na conversa. Então temos um acordo, Dr. Augusto. Temos, doutora Lívia. Eles se levantaram e se dirigiram para o estacionamento. Augusto olhou ao redor do shopping mais uma vez, vendo o movimento, as famílias, a vida simples, mas digna daquele lugar. Lívia, ele disse quando chegaram nos carros. Obrigado. Por salvar sua vida? Não precisa agradecer. Não é só por isso. É por me ensinar que competência e dignidade não dependem de cargo ou salário. Por me mostrar que eu estava vivendo numa bolha. Todos vivemos em bolhas, Augusto. O importante é quando alguém nos ajuda a sair delas. Você me ajudou. Agora é minha vez de ajudar você. E Helena. E Paulo. E todos os funcionários que merecem ser vistos como pessoas. E todos eles. Augusto concordou. Nos vemos segunda-feira, doutora. Lívia! Nos vemos, doutor Augusto. Enquanto dirigia de volta para casa, Augusto refletia sobre tudo o que havia ouvido. A história de Lívia era, ao mesmo tempo, inspiradora e revoltante. Inspiradora pela força dela, pela dignidade com que havia enfrentado a perseguição.
revoltante pela injustiça que ela havia sofrido. Mas mais que isso, a história dele próprio o envergonhava. Quantas outras pessoas extraordinárias ele havia tratado como invisíveis? Quantos talentos havia desperdiçado por preconceito? Na segunda-feira, Lívia Silva voltaria a ser médica. Mas Augusto Vilas também voltaria a ser humano, pela primeira vez em anos. Na segunda-feira seguinte, às 7 da manhã, Lívia Silva entrou no prédio comercial da Faria Lima pela porta principal pela primeira vez em 2 anos. Não pela entrada de serviço, não carregando o carrinho de limpeza, mas vestindo um blazer azul marinho e carregando uma pasta executiva. Os seguranças da portaria, que a viam todos os dias há 2 anos, olharam com espanto. "Bom dia, doutora Lívia", um deles disse, ainda confuso com a transformação. "Bom dia, Roberto", ela respondeu com um sorriso. "Como está a família?" Roberto ficou surpreso que ela soubesse seu nome. Durante 2 anos, ele a via como uma funcionária invisível da limpeza. Agora descobria que ela não apenas sabia seu nome, como se importava com sua vida pessoal. "Está bem, doutora. Minha esposa teve o bebê na semana passada." "Que maravilha! Menino ou menina?" "Menina. Sofia. Nome lindo. Parabéns, Roberto." Enquanto subia no elevador para o 15º andar, Lívia respirou fundo. 2 anos atrás, ela havia perdido sua identidade profissional. Hoje, estava recuperando não apenas o título de médica, mas algo muito mais valioso: sua dignidade. Augusto a esperava na recepção, visivelmente nervoso. Ele havia passado o fim de semana inteiro pensando em como apresentá-la aos funcionários. Como explicar a transformação da faxineira em diretora médica? "Bom dia, doutora." "Lívia", ele disse, estendendo a mão formalmente. "Bom dia, doutor Augusto. Como está se sentindo?" "Bem melhor. Tomando os remédios direitinho, fazendo caminhada, comendo menos carne vermelha, ordens médicas." Eles caminharam pelos corredores que Lívia conhecia muito bem, mas agora sob uma perspectiva completamente diferente. Funcionários que haviam limpando banheiros há 2 anos agora a olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. "Pessoal", Augusto bateu palmas para chamar a atenção na sala principal. "Quero apresentar nossa nova diretora médica, doutora Lívia Silva." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Fernanda, a secretária, foi a primeira a reagir. "Lívia? Nossa Lívia da limpeza?" "A mesma", Augusto respondeu. "Mas descobrimos que ela é cardiologista formada, com 15 anos de experiência no Hospital das Clínicas." "Isso é sério?" Roberto do financeiro perguntou, boquiaberto. "Completamente sério", Lívia respondeu com voz firme. "Sei que é uma situação inusitada, mas espero que possamos trabalhar juntos de forma profissional." "Mas como?" Amanda do RH começou a perguntar. "Como uma médica estava trabalhando na limpeza?" Lívia completou. "É uma longa história. O importante agora é que vamos implementar um programa de saúde ocupacional completo na empresa." "Que tipo de programa?" Carlos do comercial quis saber. "Check-ups regulares para todos os funcionários, ambulatório médico interno, programas de prevenção de doenças, acompanhamento de condições crônicas, primeiros socorros básicos." "Isso vai custar muito?" Amanda perguntou, sempre preocupada com o orçamento. "Vai economizar muito", Augusto interviu. "Funcionários saudáveis trabalham melhor, faltam menos, são mais produtivos. É investimento, não gasto." "Além disso", Lívia acrescentou, "vou treinar alguns de vocês em primeiros socorros básicos. Se tivessem esse conhecimento semana passada, poderiam ter ajudado o Augusto antes mesmo da minha chegada." A menção ao episódio do infarto trouxe toda a gravidade da situação de volta. Todos se lembraram de como haviam se sentido perdidos, desesperados, sem saber o que fazer. "É verdade", Fernanda admitiu. "Eu travei completamente. Não sabia nem ligar direito para o SAMU." "É normal", Lívia tranquilizou. "Emergências médicas são apavorantes para quem não tem treinamento, mas vou ensinar vocês a reagir de forma eficaz." Doutora Lívia, Müller, que havia retornado da Alemanha especificamente para conhecer melhor a empresa, se aproximou. "Podemos conversar sobre como isso impacta nossos planos de investimento?" "Claro, senhor." Müller, na verdade, um programa de saúde ocupacional robusto é um diferencial competitivo enorme. Demonstra que a empresa se preocupa genuinamente com seus funcionários.
Isso é importante para nós alemães. Mueller sorriu. Na Alemanha, saúde ocupacional é prioridade máxima. Perfeito. Vou preparar uma apresentação completa sobre nossos planos. Augusto observava tudo com admiração crescente. Em 15 minutos, Lívia havia conquistado o respeito dos funcionários e impressionado o investidor alemão. Era a líder natural que ele nunca havia percebido. Pessoal, ele anunciou. A doutora Lívia vai precisar de um espaço próprio. Vamos reformar a sala ao lado da minha para ser o consultório médico da empresa. Consultório médico? Fernanda repetiu impressionada. Completo, Lívia confirmou. Com equipamentos básicos de diagnóstico, material de primeiros socorros, arquivo médico, um espaço onde possam me procurar sempre que precisarem. E se não for nada sério? Carlos perguntou. Tipo, uma dor de cabeça boba? Não existe dor boba, Carlos. Se você está sentindo algo, é porque seu corpo está tentando te dizer alguma coisa. Minha função é ouvir. Nossa, Amanda murmurou. Em 15 anos trabalhando, nunca tive um médico disponível assim. Pois agora tem, Augusto sorriu. E não é qualquer médico, é uma das melhores cardiologistas de São Paulo. Augusto, não exagera. Lívia riu, constrangida com o elogio. Não estou exagerando. Você salvou minha vida com técnicas que paramédicos profissionais elogiaram. O resto da manhã foi dedicado a planejar as mudanças. Lívia visitou o espaço que seria seu consultório. Mediu dimensões, fez lista de equipamentos necessários. Augusto aprovou tudo sem questionar custos. Lívia, ele disse quando ficaram sozinhos, quanto você acha que vamos gastar montando tudo isso? Uns 50 mil reais para deixar completo. Maca, estetoscópio, aparelho de pressão, desfibrilador básico, armários para medicamentos, computador para registros médicos. 50 mil reais, Augusto repetiu pensativo. Você sabe quanto eu gastei no mês passado em vinhos importados? Não faço ideia. 38 mil reais, em vinhos que eu nem lembrava que tinha comprado. Augusto, não, deixa eu terminar. Durante 2 anos, paguei 800 reais por mês para uma empresa de limpeza que incluía seus serviços. 800 reais por mês pelos cuidados de uma cardiologista experiente. Você não sabia que eu era médica, mas deveria ter te valorizado independente disso. Todo trabalho honesto merece respeito. À tarde chegou Helena Silva, filha de Lívia. Era uma menina de 12 anos, magra mas saudável, com os mesmos olhos inteligentes da mãe. Augusto havia insistido para conhecê-la. Mamãe, esse é o homem que você salvou? Helena perguntou com a curiosidade natural de uma criança. Esse mesmo, Lívia sorriu. Helena, cumprimente o Dr. Augusto. Oi, Dr. Augusto. Minha mãe disse que você quase virou anjo. Augusto riu alto. Quase mesmo, Helena. Sua mãe que impediu. Ela é a melhor médica do mundo. Helena disse com orgulho óbvio. Cuida de mim desde pequeninha. Eu sei que é, Augusto respondeu, olhando para Lívia com carinho. Sua mãe é uma pessoa muito especial. Por que ela estava trabalhando de faxineira se é médica? Helena perguntou com a franqueza infantil. Helena! Lívia repreendeu, constrangida. Não, está tudo bem, Augusto disse. É uma pergunta válida. Helena, às vezes adultos cometem erros, fazem coisas injustas. Sua mãe sofreu uma injustiça, mas agora estamos corrigindo. E agora ela vai ser médica de novo? Vai. E vai cuidar não só de mim, mas de todos os funcionários daqui. Que legal. Posso vir visitar às vezes? Claro que pode, Augusto sorriu. Inclusive, que tal a gente fazer um combinado? Que combinado? Uma vez por mês, você vem aqui e sua mãe faz check-up em você, na frente de todos os funcionários, para eles verem como é importante cuidar da saúde. Helena olhou para Lívia, que assentiu aprovando. Fechado! Helena estendeu a mão para Augusto. Você parece legal, diferente do que eu imaginava. Como você me imaginava? Mamãe nunca reclamou, mas eu via que ela ficava triste alguns dias. Pensei que você fosse malvado. Eu era, Augusto admitiu honestamente. Mas sua mãe me ensinou a ser melhor. Na quarta-feira daquela semana, o consultório médico estava pronto. Maca nova, equipamentos modernos, diploma de Lívia emoldurado na parede. Ela chegou cedo, vestindo o jaleco branco pela primeira vez em 2 anos. Doutora Lívia, Fernanda apareceu na porta.
Posso ser sua primeira paciente oficial? Claro, Fernanda. Entre. Sente aqui. Na verdade, não é nada sério. Só queria dizer uma coisa. Fale. Eu me sinto mal por não ter te conhecido de verdade nesses 2 anos. Você limpava minha mesa todos os dias, e eu nunca nem perguntei seu nome completo. Fernanda, não se sinta mal. Isso é passado. Mas é importante dizer. Você era invisível para nós, e isso foi errado. Obrigada por reconhecer. Significa muito. E quero que saiba que agora eu te vejo. Te vejo de verdade. Durante as primeiras 2 semanas, Lívia atendeu todos os funcionários da empresa. Descobriu que Carlos tinha hipertensão não tratada, que Amanda sofria de ansiedade crônica, que Roberto do financeiro tinha diabetes inicial. Pequenos problemas que, sem acompanhamento, poderiam virar grandes tragédias. Augusto, ela disse numa quinta-feira à tarde, preciso conversar contigo sobre algo sério. O que foi? Seus funcionários estavam todos com problemas de saúde não diagnosticados. Hipertensão, diabetes, ansiedade, problemas cardíacos iniciais. Isso é normal? Não deveria ser. Mas é reflexo de um ambiente de trabalho estressante, sem cuidados preventivos. Ambiente estressante? Augusto, você gritava com as pessoas, cobrava resultados impossíveis, criava um clima de tensão constante. Isso afeta a saúde física e mental de todos. Augusto ficou quieto por alguns minutos. Você está dizendo que eu estava fazendo meus funcionários ficarem doentes? Estou dizendo que um líder tem responsabilidade pela saúde emocional da equipe. Estresse excessivo causa hipertensão, diabetes, problemas cardíacos. Como você sabe que eu gritava com as pessoas? Porque eu ouvia Augusto. Durante 2 anos limpando escritórios, ouvindo você humilhar funcionários, criar ambiente tóxico. Meu Deus, Lívia! Que tipo de pessoa eu era? Uma pessoa que não enxergava o impacto das suas ações nos outros. Mas isso mudou. Mudou mesmo? Mudou. Nas últimas 2 semanas, não vi você gritar com ninguém uma vez. Pelo contrário, vi você perguntando sobre a família das pessoas, se preocupando com o bem-estar delas. É porque você me ensinou que funcionários são pessoas, não números. E como está se sentindo com essa mudança? Melhor, muito melhor. Chego em casa menos estressado, durmo melhor, acordo mais disposto. Viu? Quando você cuida da saúde emocional dos outros, sua própria saúde melhora também. Na sexta-feira da 3ª semana, Augusto recebeu uma ligação inesperada. Era do Dr. Roberto, colega do HC que havia confirmado as referências de Lívia. Augusto, aqui é doutor. Roberto do Hospital das Clínicas. Oi, doutor. Lembro sim. Soube que a doutora Lívia está trabalhando na sua empresa agora. Sim, é nossa diretora médica. Por quê? Queria saber se ela aceitaria voltar para o HC. Tivemos mudanças na direção. Pessoas envolvidas naquele esquema antigo foram afastadas. Augusto sentiu o coração apertar. Ah, entendo. Podemos oferecer o dobro do salário que ela ganhava antes, mais benefícios. É uma oportunidade incrível para ela. Vou passar o recado para ela. Obrigado. Ela merece estar onde sempre deveria ter ficado. Quando desligou, Augusto ficou parado por alguns minutos. Lívia poderia voltar para o HC, reconstruir completamente sua carreira médica, ganhar muito mais dinheiro. Por que ficaria numa empresa como consultora, quando podia voltar a ser médica hospitalar? Ele bateu na porta do consultório dela. Lívia, preciso falar contigo. Claro, senta. Recebi uma ligação do Dr. Roberto, do HC. Lívia parou de escrever e olhou para ele. Eles querem que você volte. Disseram que as pessoas envolvidas naquele esquema foram afastadas. Oferecem o dobro do seu salário anterior. E o que você disse? Disse que passaria o recado. E o que você acha que eu deveria fazer? Acho que você deveria aceitar, Augusto disse, mesmo sentindo o coração apertado. É onde você sempre pertenceu. É sua chance de reconstruir tudo. Lívia ficou em silêncio por alguns minutos. Augusto, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você quer que eu vá embora? Não. Ele respondeu imediatamente. Não quero. Mas quero o que é melhor para você. E se eu disser que o melhor para mim é ficar aqui? Como assim? Augusto, no HC eu salvava vidas na emergência. Aqui, estou prevenindo que pessoas precisem de emergência.
No HC, eu tratava doenças. Aqui, estou evitando que elas apareçam. Mas lá você seria reconhecida como médica de verdade. Eu sou reconhecida como médica de verdade aqui. Por você, pelos funcionários, pela minha filha que tem orgulho de ver a mãe trabalhar num lugar onde é respeitada. Mas o dinheiro... Augusto, durante 2 anos eu limpei banheiros para sustentar minha família. Você acha que 15 mil reais por mês não é uma fortuna para mim? Mas sua carreira... Minha carreira está sendo reconstruída aqui. Estou criando algo novo. Um programa de saúde ocupacional que pode virar modelo para outras empresas. Você tem certeza? Tenho. Além do mais, ainda não terminei de cuidar do meu paciente cardíaco mais teimoso. Quem? Você, ela sorriu. Ainda precisa de acompanhamento rigoroso. Então você fica? Fico, se você quiser que eu fique. Quero mais que tudo. Então está decidido. Vou ligar para o doutor Roberto e agradecer. Mas vou declinar. Lívia? Sim? Obrigado. Por tudo. Por ter me salvado. Por ter ficado. Por ter me ensinado a ser humano. Obrigada a você por ter me dado a chance de voltar a ser médica. E por ter se tornado a pessoa que eu sempre soube que você podia ser. Naquele momento, Augusto entendeu que havia ganhado muito mais que uma funcionária competente. Havia ganhado uma amiga, uma conselheira e, principalmente, havia recuperado sua própria humanidade. A transformação estava completa, para os dois. 6 meses depois do infarto que quase custou sua vida, Augusto Vilas estava irreconhecível. Chegava ao escritório às 8 da manhã, saía às 5 da tarde, caminhava 30 minutos por dia e, o mais impressionante, sorria. Os funcionários que o conheciam há anos comentavam entre si sobre a transformação radical do patrão. Bom dia, pessoal! Ele cumprimentou a equipe numa manhã de abril, carregando uma caixa de brigadeiros caseiros. Minha esposa Clara fez isso para vocês. Disse que queria agradecer por cuidarem tão bem de mim. Brigadeiros da Dona Clara, Fernanda comemorou. Que delícia! E como está o coração, chefe? Carlos perguntou, genuinamente preocupado. Perfeito, graças à doutora Lívia. Augusto sorriu, apontando para o consultório médico. Pressão controlada, colesterol normal, peso ideal. Nunca estive tão saudável. A gente também não, Roberto do financeiro acrescentou. Desde que ela começou os check-ups mensais, todo mundo aqui está se cuidando melhor. Era verdade. Em 6 meses, a empresa havia se transformado completamente. O programa de saúde ocupacional de Lívia havia detectado e tratado diversos problemas médicos dos funcionários. Mais importante ainda, o ambiente de trabalho havia se tornado acolhedor, respeitoso, quase familiar. Falando nisso, Augusto anunciou: tenho uma novidade importante. Todos pararam para ouvir. A revista Exame quer fazer uma matéria sobre nosso programa de saúde ocupacional. Parece que viramos referência nacional. Sério? Amanda do RH perguntou empolgada. Seríssimo. E não é só isso. Fomos indicados para o prêmio de melhor ambiente de trabalho do Brasil. Que incrível! Fernanda bateu palmas. O mais legal é que a matéria vai ser sobre a doutora Lívia. Augusto continuou. Querem entrevistar ela sobre medicina preventiva no ambiente corporativo. No consultório médico, Lívia estava atendendo sua agenda da manhã quando Augusto bateu na porta. Doutora Lívia, tem 1 minuto? Claro, doutor Augusto. Entre. Ele se sentou na cadeira reservada para pacientes, algo que havia se tornado rotina. 2 vezes por semana, Augusto fazia sessões de acompanhamento cardíaco com Lívia. Mas as conversas sempre se estendiam para além dos aspectos médicos. Como você está se sentindo com toda essa repercussão? Ele perguntou. Meio nervosa, para ser sincera. Lívia admitiu. Nunca imaginei que nosso trabalho aqui chamaria tanta atenção. Você merece todo o reconhecimento. Em 6 meses, mudou completamente a cultura desta empresa. Nós mudamos, Augusto. Você também teve papel fundamental nisso. Só porque você me ensinou como ser um líder de verdade. Lívia sorriu, ajustando alguns papéis na mesa. Sabe o que mais me deixa feliz? O quê? Ver que os funcionários não me veem mais como a ex-faxineira. Agora sou só a doutora Lívia, a médica deles. Para mim, você sempre foi extraordinária. Só demorei 2 anos para enxergar. O importante é que enxergou. Augusto se levantou,
mas parou na porta. Lívia, posso te contar uma coisa? Sempre. Ontem encontrei com Müller no banco. Ele disse que nunca viu uma transformação empresarial tão rápida e profunda. Os alemães estão considerando nossa empresa como modelo para implementar em outras filiais pelo mundo. Que responsabilidade! Lívia riu. Mas se alguém pode lidar com isso é você. Na semana seguinte, a jornalista da revista Exame chegou para fazer a matéria. Era uma mulher de 40 anos, experiente, que havia coberto dezenas de histórias corporativas. Mas quando conheceu Lívia e ouviu sua história, ficou visivelmente emocionada. Doutora, Lívia, em 20 anos de jornalismo, nunca vi uma história como a sua. Ela disse. É impressionante como você transformou uma experiência traumática em algo construtivo. Não foi fácil, Lívia respondeu honestamente. Houve momentos em que pensei em desistir, em aceitar que minha carreira médica havia acabado. O que mudou? O infarto do Augusto me lembrou por que eu me tornei médica, para salvar vidas. Naquele momento não importava como ele me tratava. Importava apenas que ele precisava de ajuda. E depois ele me deu a oportunidade de provar que medicina não é apenas sobre tratar doenças, mas sobre preveni-las. Aqui, estou salvando vidas de uma forma diferente. Como assim? Quando detectei a hipertensão do Carlos, evitei que ele tivesse um derrame. Quando identifiquei a ansiedade da Amanda, evitei que ela desenvolvesse depressão severa. Quando descobri o diabetes inicial do Roberto, evitei complicações futuras. Medicina preventiva. Exato. É mais satisfatório prevenir uma tragédia do que tratar suas consequências. A jornalista então entrevistou Augusto, que contou sua versão da história com uma honestidade brutal sobre seu comportamento anterior. Eu era um patrão terrível, ele admitiu. Tratava funcionários como números, não como pessoas. Criava um ambiente tóxico que adoecia todo mundo. E o que mudou sua perspectiva? Quase morrer. E descobrir que a pessoa que salvou minha vida era justamente quem eu mais desprezava. Isso deve ter sido um choque. Foi um tapa na cara. Me fez repensar tudo sobre liderança, sobre relacionamentos, sobre valores. E como está a empresa agora? Nunca foi tão produtiva. Funcionários felizes trabalham melhor. Funcionários saudáveis faltam menos. Funcionários respeitados se dedicam mais. Os resultados financeiros melhoraram? Dramaticamente. Nossa produtividade aumentou 40%. O absenteísmo por questões de saúde caiu para quase zero. A rotatividade de funcionários também diminuiu drasticamente. Por quê? Porque agora as pessoas gostam de trabalhar aqui. Se sentem valorizadas, cuidadas, respeitadas. No final da entrevista, a jornalista pediu para fotografar o consultório médico e acompanhar Lívia em algumas consultas. Foi quando presenciou uma cena que a marcaria para sempre. Helena Silva, agora com 13 anos, chegou para sua consulta mensal. Estava visivelmente mais saudável, mais forte, mais animada que 6 meses atrás. Oi, mamãe! Ela cumprimentou Lívia com um abraço apertado. Oi, amor. Como você está? Muito bem. Os exames da semana passada deram todos normais. Que ótimo. Vem cá, vou te examinar. Enquanto Lívia fazia o check-up rotineiro da filha, Helena conversava animadamente sobre a escola, os amigos, os planos para o futuro. Mamãe, decidi o que quero ser quando crescer. O que, amor? Médica igual você. Quero ajudar pessoas também. Lívia parou o que estava fazendo e olhou para a filha com lágrimas nos olhos. Tem certeza? Tenho. Mas quero ser médica de criança, pediatra, para cuidar de outras crianças que ficam doentes como eu fiquei. Isso é lindo, Helena. E sabe por quê? Por quê? Porque você me mostrou que médicos salvam pessoas. E eu quero salvar pessoas também. A jornalista, que observava tudo discretamente, precisou se controlar para não chorar. Ali estava uma menina que havia superado uma condição médica séria, inspirada pelo exemplo da mãe médica. Um mês depois, a matéria da revista Exame foi publicada com o título A Faxineira que virou salvadora, como uma médica transformou tragédia pessoal em revolução corporativa. A repercussão foi imediata e nacional. Lívia começou a receber convites para palestras em universidades, congressos médicos, eventos empresariais. Sua história se tornou exemplo de superação,
dignidade e competência profissional. Doutora Lívia, Augusto disse numa tarde. Chegou mais um convite. De onde agora? Congresso Internacional de Medicina do Trabalho, em Londres. Londres? Querem que você apresente nosso modelo de saúde ocupacional para empresas europeias. Lívia ficou em silêncio, processando a informação. Você acha que devo aceitar? Acho que você deve aceitar todos os convites que aparecerem. Sua história precisa ser conhecida. Por quê? Porque existem milhares de profissionais competentes sendo subestimados por aí. Sua história mostra que aparências enganam, que todos merecem oportunidades. E a empresa? Como vou conciliar tudo? Vamos nos organizar. Você pode fazer algumas palestras por mês. E eu posso acompanhar alguns dos eventos. Seria bom para mim também aprender mais sobre liderança. 3 meses depois, Lívia estava no palco do Congresso em Londres, falando para uma plateia de 500 médicos do trabalho de toda a Europa. Minha história não é sobre medicina. Ela começou em inglês fluente, mais uma habilidade que surpreendeu a todos. É sobre dignidade humana. A plateia prestava atenção absoluta. Durante 2 anos fui invisível. Limpava escritórios. Era tratada como se não existisse, como se minha opinião não importasse. Mas quando uma vida estava em risco, todas as diferenças sociais desapareceram. Eu era médica. Ele precisava de ajuda. Era simples assim. O que aprendi é que competência não tem a ver com cargo ou salário. Dignidade não depende de uniforme ou posição social. E principalmente, todos nós temos histórias. Todos nós temos valor. Todos nós merecemos ser vistos como seres humanos. A palestra terminou com aplausos emocionados de toda a plateia de pé que duraram 5 minutos. Depois, dezenas de médicos se aproximaram para conversar, trocar experiências, pedir conselhos. De volta ao Brasil, Lívia encontrou uma surpresa no escritório. Todos os funcionários estavam reunidos na sala principal com um bolo de chocolate e uma faixa escrita: "Parabéns, doutora Lívia. Orgulho nacional." "O que é isso?" ela perguntou emocionada. "Uma pequena homenagem", Augusto explicou. "Para a médica que nos ensinou que cuidar das pessoas é o melhor investimento que uma empresa pode fazer." "E para a mulher", Fernanda acrescentou, "que nos mostrou que força não é nunca cair, é sempre levantar." "Vocês são demais", Lívia disse, chorando. "Não, doutora", Carlos corrigiu. "Quem é demais é você." Naquela noite em casa, Lívia jantava com Paulo e Helena quando o celular tocou. Era Dr. Henrique, o cardiologista que havia tratado Augusto no hospital. "Doutora Lívia, vi sua matéria na revista. Estou muito orgulhoso." "Obrigada, doutor. Na verdade, estou ligando para fazer um convite. Gostaria de dar aulas na Faculdade de Medicina sobre saúde ocupacional?" "Eu? Professora universitária? Por que não? Você tem experiência prática que nenhum professor tradicional tem. Seus alunos aprenderiam muito." "Preciso pensar." "Pense sim. Mas saiba que seria uma honra ter você no corpo docente." Quando desligou, Paulo e Helena a olhavam com sorrisos enormes. "Mãe", Helena disse, "você vai ser professora de médicos?" "Talvez, amor." "Que incrível! Você vai ensinar outros médicos a serem bons como você." "Helena, eu não sou melhor que outros médicos." "Não é melhor, mãe. Mas você é diferente. Você se importa de verdade com as pessoas." Paulo pegou a mão de Lívia. "Amor, estou muito orgulhoso de você. Do que você se tornou, de como superou tudo." "Nós superamos, Paulo. Juntos." "É verdade. Mas você foi quem nunca desistiu. Mesmo nos momentos mais difíceis, você manteve a dignidade. E olha onde chegamos." Helena sorriu. Mãe famosa, aparecendo na televisão, dando palestra em Londres. "O mais importante", Lívia disse, "é que agora posso ajudar outras pessoas." "Mostrar que não importa onde você está, sempre há chance de recomeçar." "E de salvar vidas", Paulo acrescentou. "E de salvar vidas", ela concordou. 2 anos depois do infarto que quase matou Augusto Vilas, a empresa dele havia se tornado referência nacional em saúde ocupacional. Lívia Silva era reconhecida como uma das principais especialistas em medicina do trabalho do país. Sua história havia inspirado milhares de pessoas a não desistirem de seus sonhos.
Mas para ela, a maior conquista não eram os prêmios ou o reconhecimento profissional. Era ter provado que dignidade e competência são inquebrantáveis, que as pessoas são mais importantes que as posições sociais, e que às vezes quem salva a nossa vida nos ensina como viver de verdade. Helena Silva, agora com 15 anos, estudava para o vestibular de medicina. Queria seguir os passos da mãe e cuidar de crianças doentes. Augusto Vilas continuava como CEO da empresa, mas agora era conhecido por sua liderança humanizada e pelos cuidados excepcionais com os funcionários. E Lívia Silva continuava sendo médica, salvando vidas todos os dias. Só que agora, em vez de curar doenças, prevenia que elas acontecessem. Em vez de tratar corações partidos, cuidava para que eles continuassem batendo forte. A história havia começado com uma frase simples: "Calma, eu sou médica, fica tranquilo." Agora, essa frase ecoava em congressos internacionais, universidades, empresas do mundo inteiro. Porque às vezes, quando alguém diz "calma, fica tranquilo", não é só sobre medicina. É sobre esperança, é sobre humanidade, é sobre nunca desistir de ser quem você realmente é. Fim da história.